Olá pessoal, tudo bom? Isso assim é uma experiência que nós estamos fazendo para ajudar vocês. Espero que vocês estejam bem, claro. Ou não, né? Estão dependendo de saber um pouco da lei de Coulomb, senão não estariam aqui me procurando. A gente vai pensar aqui hoje no seguinte: o que é a lei de Coulomb? Primeira coisa que vocês têm que saber: quando eu conheço a distribuição de forças de um sistema, eu sei como se comporta o sistema após o tempo que eu estou trabalhando. Nós vamos trabalhar essencialmente no vácuo. O vácuo é a ausência de ar. Por que no vácuo? Porque cada densidade de ar vai atrapalhar a experiência. Então nós vamos trabalhar no vácuo. O que é o vácuo? Trouxe uma experiência para mostrar a vocês aqui. Ó, observe que aqui tem uma pena e uma bolinha, tá vendo? Se tiver ar, essa peninha aqui vai cair com atrito com ar. Senão elas cairiam junto. Então observe o seguinte, ó, ela está lá embaixo, quando eu viro, ó, elas caem rapidamente juntas. Eu vou botar mais perto para vocês verem, ó. Então o que vai acontecer? Mostra só a ponta. Agora quando você vira. Aí o que vai acontecer? Algumas definições vocês têm que estar em mente para poder compreender o que vocês vão fazer. Na verdade, esse estudo não é um estudo muito complicado, mas eu tenho que ter alguma base matemática para poder trabalhar. Não adianta só entender e não ter a base matemática. Mas se eu chegasse para vocês e falasse assim: PVô, PC, PE, P1, PBOM, PIS, T2, PT, o que vocês me diriam? Nada, não entenderam nada. Mas eu disse que vocês eram um bom estudante. Então, se vocês não entenderem a linguagem, vocês não vão entender o que está sendo dito. Então, a primeira coisa é saber certinho o que vocês vão ler, entender a linguagem para poder distribuir a matéria. Em si, as coisas que nós precisamos saber é carga. Aqui nós vamos usar carga. O que é carga? Vou dar 2 minutos para vocês. Conseguiram? Não, né? Nem eu. Porque a gente não tem uma definição para carga. A gente não sabe o que é carga. A gente sabe como ela se manifesta. Ela se manifesta através da atração e da repulsão. Ou seja, a lei de Dufay. Quando as cargas são de mesmo sinal, repulsão. Quando as cargas são sinais opostos, atração. E aí aparece o seguinte: nós temos força, carga e distância. E existe uma relação, através de experimentação, que percebeu que o módulo da força era proporcional ao produto entre as cargas que estão atuando e inversamente proporcional ao quadrado entre elas. Como é que eu acabo com a proporcionalidade? É sempre introduzindo uma constante de proporcionalidade. Vou escrever uma outra fórmula aqui. Fg é igual a um G maiúsculo, produto entre as massas, e dividido pela distância ao quadrado. Então, a força de atração entre duas massas, ela tem essa característica. Veja que é muito parecido com essa aqui. Ali a gente introduziu a constante da gravitação universal. Foi muitos anos de experiência até para a gente chegar a essa constante. Aqui nós vamos introduzir uma constante também e vamos dizer que o módulo dessa força é uma constante K, produto entre as cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. A distância pode chamar de D, qualquer coisa. Mas olha só, força é uma grandeza vetorial, não é uma grandeza escalar. Como ela é uma grandeza vetorial, eu tenho que colocar uma característica vetorial e colocar aqui um vetor unitário na direção das forças. Como é que eu descubro a direção e sentido dessas forças? Eu posso trabalhar isso totalmente vetorial, mas geralmente para quem vai fazer curso de engenharia, química, que tem física 3, não há necessidade disso. O que eu preciso saber é o seguinte: se eu tiver uma carga positiva e outra carga também positiva, e a distância entre elas R, mas vocês devem ter pensado assim: poxa, Xavier, você é engraçado, você colocou de centro a centro. Sim, porque nós aqui vamos trabalhar com toda a carga. Ela pode estar distribuída numa esfera, mas a gente vai trabalhar como se toda a carga tivesse no centro. A verdade é que quando eu tenho um material que é condutor, afinal de contas, o que é um material condutor? Material condutor, sabem?
30 segundos para pensar. Ah, material condutor é aquele que possui elétrons livres na sua estrutura. Ou mais rasteiro, vou dizer assim, mais para ensino médio, é aquele que conduz eletricidade. E o material isolante? O que é material isolante? É aquele oposto, aquele que não tem elétrons livres ou tem muito pouquinho e não conduz a eletricidade. Então, se ela for condutora, por exemplo, toda a carga vai estar na superfície da esfera. E se ela for isolante, toda a carga vai estar distribuída na esfera, dependendo da densidade desse isolante. Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar de centro até centro. E essa força aqui seria, eu tenho uma carga que eu vou chamar de Q1, uma carga que eu vou chamar de Q2, um R. As forças que eu vou trabalhar seriam, as cargas são iguais, não são? Então essas forças seriam forças de repulsão. F para cá. Se eu chamar de vetor, essa de F, então eu posso chamar essa aqui de menos F. Ok? Bom, e o módulo é dado por essa expressão. Se as cargas forem ambas negativas, o mesmo raciocínio. A força de repulsão em cima da carga menos vai ser para lá. Se eu chamar essa de F, como é vetor, olha o que eu estou falando em vetor, essa seria menos F. E se as cargas tiverem sinais opostos, pode ser mais ou menos, não tem importância, mais ou menos. As forças seriam de atração com a mesma característica. Ok? Até aí, tudo beleza. Condutor, já pensamos. Agora, como é que eu vou trabalhar nisso? Pelo amor de Deus. Se eu botar 3 cargas assim, fazer aqui no cantinho, assim, para vocês perceberem. Mais e mais. Aí eu perguntar, qual é a resultante? Porque agora a força é um vetor. Qual é a resultante em cima dessa carga aqui que eu vou chamar de Q? A gente vai ver que eu vou ligar centro a centro, vai ter uma força de repulsão para cá. Eu vou ligar centro a centro, vai ter uma força de repulsão para cá. Então, a força total em cima vai ser a resultante. E isso nos remete a entender que eu preciso saber calcular resultante entre vetores. Nesse capítulo, para vocês que estão interessados essencialmente em saber resolver exercícios, nós vamos resolver exercícios que acontecem no dia a dia, na prática. Eu preciso saber algumas coisas de matemática, que é o que eu falei com vocês, é a linguagem. Sem a linguagem, não haverá entendimento. Qual é a linguagem? Eu preciso saber resultante entre 2 vetores, resultante entre vários vetores, decomposição de vetores. Preciso saber resolver a equação do segundo grau, preciso resolver a equação do primeiro grau, preciso algumas coisas sobre senos e cossenos. Então, eu vou dar um apanhado inicial, que é muito importante para essa teoria. Essa seria apenas a teoria sintética, rápida, sem problema, né? Que para vocês entenderem. Uma coisa que vocês precisam saber também é que a carga, ela é uma quantidade finita inteira. Todas elas vão derivar da carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Mas Coulomb, Xavier, você não falou nada de Coulomb. O que é esse Coulomb? Esse Coulomb é o seguinte, a gente define o Coulomb através da corrente elétrica, que mais tarde vocês vão estudar como a quantidade de carga dividido pela quantidade de tempo. Então a gente vai dizer que essa carga, ela é a corrente elétrica, que é o mais medido, né? Porque a gente não mede carga com facilidade, mas corrente elétrica hoje se mede com muita facilidade. É a carga, né? Daqui eu vou concluir que a quantidade de carga, de que por quê? Nós estamos na universidade, ou então no ensino médio, trabalha só com Q. Mas dQ seria o quê? I dt. Muito bom. Então, eu preciso saber que a carga é finita, que a carga é quantizada, que condutor é aquele que conduz ou que tem elétrons livres, isolante não conduz elétrons. O que eu quero dizer com isso? Eu vou supor assim, eu tenho uma barra qualquer. Se ela for isolante e eu quiser colocar um pouco de carga aqui, vamos supor que eu coloquei um pouquinho de carga nesse pontinho aqui, carga. A carga, vamos supor uma carga positiva, ela não vai sair daqui até lá. Mas, entretanto, contudo, todavia, se eu tiver uma barra condutora, e eu colocar uma quantidadezinha de carga aqui positiva, para quantizar, né? Isso é bobagem, dizer que são 4 cargas,
Essas 4 cargas vão se distribuir ao longo do condutor, porque a carga anda, vou dizer assim, ok? A gente agora, vou dar uma apagada aqui, precisamos fazer a matemática disso. Para entender um pouco deste negócio aqui, dessa fórmula de Coulomb, nós vamos fazer uma pequena experiência, que eu vou mostrar a vocês aqui como ela funciona. Como eu falei com vocês, essa coisa toda apareceu de experiências muito simples. Olha essa aqui. Passei a caneta aqui perto desses fragmentos de papel, nada aconteceu. Agora eu vou atritar essa caneta e olha o que está acontecendo com o papelzinho, ó, tá agarrando na caneta, tá vendo? Poxa, como é que vocês explicariam isso? Mágica? Espiritualidade? Qualquer coisa desse tipo? Não, é a carga elétrica que está atuando ali. Para isso, nós vamos ter que entender então também alguns processos chamados processos de eletrização. Esse processo aqui, ó, é o processo que a gente chama de atrito. É o atrito dos materiais. Cada material atritado pode gerar uma carga diferente, né? E aí eu uso a carga do atrito. A outra é condução. Condução é só quando eu tiver 2 materiais condutores. Eu tenho esse carregado e tenho esse descarregado. Quando eu encostar nos 2, eles distribuem a carga um para o outro. Quando, em geral, na matéria de vocês, as partes que estão sendo atuantes seriam iguais, ou seriam a mesma capacitância que vocês vão estudar mais tarde. Então, elas dividiriam a carga ao meio. Mais tarde, vocês vão ver que se um é grande e outro é pequeno, é muito lógico, né? Igual é misturar água entre uma caixa pequena e uma caixa grande. A caixa pequena vai ficar com menos água do que a caixa grande. E o outro é indução. Como é indução? Indução é quando eu tenho um material também condutor, chega um outro material carregado próximo dele, faço o que a gente chama de aterramento, tiro o aterramento e tiro o indutor. Esse material aqui ficou carregado. Ficou horrível isso aí para vocês entenderem assim, né? Eu vou mostrar a vocês no quadro como isso funciona, tá bom? Olhem só. Pessoal, eu aqui de novo para dar uma repetida naqueles processos que eu mostrei a vocês ali, que eram experimentalmente o que eram. Então a gente tem 3 processos que serão importantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou olhando para vocês conseguirem resolver os exercícios, né? Os exercícios são simples, vai usar essa teoria de cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem e que a quantidade de carga é sempre a mesma. Se você somar 5 positivos com 5 negativos, vai dar quanto? Demorou, né? Quem respondeu 10 errou. Vai dar 0. Se eu somar 5 positivos com 5 positivos, vai dar quanto? Agora sim, darão 10 positivos. Se eu somar 22 negativos com 10 positivos, quanto é que vai restar? 12 negativos. Então, porque às vezes vão aparecer exercícios que é simplesmente isso. Qual é a carga daquele cara? É vocês lembrarem que a carga total, lembrando sinais negativos e positivos, assim como é nos eixos dos reais, né? 0, positivo e negativo, sempre vai se conservar. Então vamos ver o primeiro processo. O primeiro processo é o de eletrização por 2 pontos. Vamos falar de contato. Contato, o nome já está dizendo. É quando você encosta. Mas essa eletrização por contato, ela só existe quando eles são condutores. Ou seja, é isso que eu acabei de falar. Se eu somar 5 positivos com 10 negativos, restarão 5 negativos, ok? O atrito. Atrito é aquele que eu acabei de mostrar para vocês ali. O que é o atrito? Você tem um bastão e, de preferência, e quase sempre ele tem que ser isolante. O outro nome que se dá ao isolante é o dielétrico, porque às vezes pode aparecer um exercício dizendo um material dielétrico foi atritado com uma flanela, vamos botar aqui uma flanela ou papel. Flanela ou papel, o que vai acontecer? Esse isolante, ao ser atritado, ele tanto pode ganhar cargas positivas
como pode receber cargas negativas. Depende dos atritados. Por exemplo, quando a gente atrita o bastão, uma coisa com papel, parece, eu não tenho tanta certeza, que ele fica positivo. Mas quando eu atrito esse mesmo bastão com o cabelo, ele fica negativo. Cada um tem a facilidade de soltar ou receber elétron. E o último, que é o mais complicado, que é o indução. O que é indução? O nome está dizendo, é induzido. Olha como é que ele funciona. Tem muita gente erra isso. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma esfera, aqui um isolante, que é para ela não perder carga para cá, né? Para um terra. Terra? Ih, caramba! Esqueci de dizer para vocês que é terra. Vocês sabem o que é terra? Claro que todo mundo sabe, é só olhar ali. Ou então olhar um planeta Terra. Terra, na eletricidade, é um manancial infinito de cargas. Ou seja, o que é isso? Se você tiver uma quantidade de cargas e encostar no terra, essa carga flui para o terra. Seja ela positiva ou negativa, que a Terra é um manancial infinito, tanto de positivos quanto de negativos. Se eu tiver uma quantidade de cargas negativas e eu encostar o meu dedo como terra, eu posso funcionar como terra, eu vou ceder ou vou tirar cargas. Quem anda geralmente é um negativo. Então, se ela está negativa, esse negativo vai andar através do terra. Se ela está positiva, o terra vai ceder negativos. Então, vamos pensar aqui numa esfera. Aqui tem um isolante. Aqui é um apoio, né? Um ponto de apoio. E essa carga está neutra. Uma esfera neutra. Pô, mas o que é uma esfera neutra? Simples, neutro. Neutro é que não tem nem cargas positivas, nem cargas negativas em excesso. Aí eu venho e chego aqui com um bastão. Vou arbitrar, mas tanto faz positivo ou negativo. Vou dizer que o bastão está positivo. Ótimo. O que vai acontecer? Se ela é uma condutora, então tem que ser condutora. A esfera tem que ser condutora. Se ela é condutora, o que vai acontecer com esse condutor? O condutor não é aquele que as cargas se movem? É. Então, as cargas negativas virão para cá, enquanto as cargas positivas ficarão mais afastadas. Normal, né? Por quê? Essa quantidade de carga vai expulsar o que é positivo para lá e vai puxar os que é negativo para cá. Ou simplesmente vai só puxar os negativos para cá. Aí agora eu venho e faço o seguinte, olha, peraí. Eu vou colocar nesta esfera um terra. Terra, o símbolo do terra para nós pode ser assim, na verdade não é a mesma coisa, ou assim. Em eletrônica, um é outro diferente. Não, qualquer um dos dois que aparecer para a gente aqui na física pode ser considerado como terra. E o que vai acontecer quando eu fizer isso? Olha, vamos fazer uma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positivos, né? Então tem 8 positivos que estão emparelhando com 8 negativos. O que está faltando? Esses aqui complementam esses. Então está faltando completar esse. Então, o terra vai ceder cargas negativas. Veja, gente, vamos dizer por aí que o professor falou que tinha 8 elétrons, tá? Isso é um absurdo. 2, 4, 6, 8. Essas cargas negativas fluirão para cá e vão emparelhar com as cargas positivas lá, as outras que estavam faltando. Enquanto estiver assim, tá bacana, ó. Aqui está neutro, porque a natureza, eu esqueço sempre de falar isso, mas você, coisa mais importante, a natureza, ela quer equilíbrio, ela quer igualdade, ela quer fraternidade, amizade, essas coisas boas que nós esquecemos ao longo do tempo. Mas tirando tudo isso, a natureza quer equilíbrio, mínimo potencial. Ficou em equilíbrio, não ficou? Essas aqui estão equilibradas com aquelas lá que entraram, né? E aqui ficou equilibrada com o bastão. Tá legal, por enquanto isso está tudo beleza. Aí eu venho aqui e digo, eu vou avacalhar essa natureza. Vou pegar o meu apagador e vou tirar o terra. E agora? O que aconteceu? Tá legal, tá em equilíbrio ainda, por exemplo. Esses negativos estão equilibrados aqui. Aí eu digo, eu vou fazer outra coisa estranha aqui. Eu vou pegar e vou retirar o bastão. Natureza ficou doidinha, doidinha. Por quê? Está sobrando negativos agora aqui dentro, esses verdinhos.
esses negativos vão se redistribuir e aí essa esfera metálica condutora ficou como? Como? Ninguém sabe, né? Ou negativa. E assim eu consegui eletrizar essa esfera negativamente. E daí eu começo a fazer minhas coisas. Se eu chegar agora aqui, uma outra esfera, o que vai acontecer? Vai induzir, os positivos vão aparecer para cá de novo, os negativos vão para lá. E se eu aterrar? O processo continua sendo a mesma coisa. Ok? Então, vamos fazer uma recapitulação rápida. Primeiro, a lei de Coulomb é uma constante que multiplica as cargas e de tudo dividido pela distância ao quadrado. Essa é a força. Não posso esquecer que a força é uma grandeza vetorial. Em algumas situações eu tenho que fazer a soma vetorial. Em algumas a soma escalar é fácil. Mas espera aí vimos também o que era o isolante. Isolante é aquele que os elétrons não andam. Vimos o que era o condutor. Condutor, a carga se movimenta. Mas Xavier, você disse aí, né, que a força era um K, algumas pessoas chamam de K0, não tem importância, produto entre as cargas dividido pela distância ao quadrado. Isso é o módulo. Número. Número é esse, tá legal. Se for vetor, o que você faz mesmo, Xavier? Põe uma seta aqui em cima e um vetor unitário. Esse unitário está na direção da força. Ótimo. Mas caraca, professor, você está falhando. Você está falhando. Eu não entendi quem é esse cara aqui. K. Esse K é um número, né, que apareceu que vale 8,99 vezes 10 elevado à nona Coulomb, que é a unidade de carga que a gente representa pela letra maiúscula C. Lembrando que sempre quando a carga, a unidade é o nome de uma pessoa, a gente coloca com letra maiúscula. Em geral, uma bobagem que a gente faz para facilitar a vida mais tarde, a gente define esse K como sendo 1 sobre 4π, 1 sobre 4π epsilon zero. Isso é só porque quando a gente estiver fazendo os cálculos, para não aparecer 4π toda hora. Mas Xavier, você está maluco? Você disse que isso era uma constante. E essa aqui também. Mas essa constante aqui também é uma constante que a gente chama de... Como é que é o nome dessa constante mesmo? Alguém sabe? Alguém sabe? Permeabilidade, não. Resistividade, não. Como é o mesmo nome dessa constante? Eu vou deixar para vocês procurarem qual é o nome dessa constante, tá? Aí vocês vão ver que tanto faz vocês trabalharem com esse K0 quando perguntarem a vocês sobre a força ou trabalhar com epsilon zero usando esse 1 sobre 4π epsilon zero. Isso vai facilitar a vida em alguns exercícios mais para frente. Nesse capítulo de força elétrica, ainda não. Ok? Agora vamos partir para o que é o fundamental para entender esse capítulo, que na próxima aula eu vou fazer exercício com vocês, que é o que eu preciso para fazer os exercícios. Agora é que é assim. Porque eu sei o que vocês estão pensando. Eu vou ser químico, eu não quero saber essa física toda. Para que isso? Ora, existe um erro estrutural aí. Tanto você que vai ser químico, engenheiro, matemático e não vai ser físico, vai usar isso direto. Sabe uma coisa que usa isso direto? Fisioterapeuta. Só usa mais a mecânica, mas em algumas situações ele vai usar a teoria como um todo para aplicar na fisioterapia. Então vamos entender agora o que vocês precisarão para poder entender essa matéria. Olá pessoal, agora vamos ao que é importante que eu sei, né? Eu sempre falo isso porque eu tenho a noção que vocês são mais jovens, vocês estão querendo mesmo passar em Física 3, né? Resolver aquele problema, passar e não ter problema. Mas a gente compreender a física é muito importante. A física está em todos os lugares da vida. Está na comida que você está cozinhando, está na panela de pressão, está na bicicleta, está no automóvel, está no ventilador, está dentro do corpo humano. Não tem jeito.
qualquer profissional, qualquer que seja a área dele, seja biomédica, seja tecnológica, seja humanas, compreender a física é muito importante. Eu agora fiquei com um pouquinho aqui de filosofia, né? Mas eu vou dizer para vocês. Por exemplo, na física tem uma lei assim, nenhum corpo pode por si próprio alterar o seu estado de movimento, né? Que é a primeira lei de Newton. Nenhum corpo, ou seja, só ele alterar o seu estado de movimento quando a resultante das forças for diferente de zero. Mas eu tenho outra coisa que diz assim, ó, o homem é um produto dos meios. É muito parecido. Se o homem não interagir com o externo, ele não se transforma. Se o sistema físico não interagir com o externo, ele permanece com velocidade constante, nada muda a velocidade dele. A segunda lei, vocês estão pensando que eu estou contando papo furado, mas eu não estou. Eu já estou dizendo a vocês as coisas que são importantes para fazer esses exercícios. A segunda lei diz, a resultante das forças que atuam no sistema é o produto da sua massa vezes a aceleração. Poxa, escreve isso aí. Pô, vocês são chatos, vocês vão mandar eu escrever isso aqui? Então tá. Primeira lei, o que vai dizer? Se a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo der zero, só tem uma ou duas formas. Ou ele está parado, ou executando um movimento. O movimento tem que ser retilíneo, porque se ele estiver fazendo curva, tem força obrigando ele a fazer curva, porque tem a resultante centrípeta. Retilíneo. E tem que ser uniforme. Não pode ter nenhuma força atuando para lá, porque senão ele está acelerando. Uniforme. A segunda lei, não se esqueçam que eu já estou dizendo para vocês o que vocês usarão para fazer os exercícios. A segunda lei diz que essa somatória das forças aqui. Engraçado, Xavier, você está botando setinha. É vetor. For diferente de zero. Peraí, é muito fácil, porque é só pensar. Se zero ele estava parado, um movimento retilíneo e uniforme, diferente de zero ele tem que estar fazendo o quê? Ou mudando a trajetória, ou se transformando. Então, isso implica que ele está acelerando. Mas cuidado para não cair na balela que um corpo rodando sempre com a mesma velocidade não está acelerando. Está sim, está com uma aceleração centrípeta. Acelerando, e a força e a aceleração se relacionam através da massa. Vejam como é interessante. A força, vou escrever aqui, nesse cantinho aqui, naquele cantinho lá. Vou escrever lá. Isso aqui é porque para a filmadora pegar lá e mudar a posição, galera. F igual a G, produto entre as massas, dividido pela distância ao quadrado, certo? Isso é o quê? Esse F é o gravitacional, força. Qual é a diferença entre a gravitacional e a elétrica? A força elétrica é o K, produto entre as cargas, dividido pela distância ao quadrado. Lembra, Xavier? Bota o vetor aqui. Lembra, Xavier? Bota o vetor unitário aqui. É bom botar unitário sempre uma setinha. Não é nada obrigatório. Agora eu vim com outra conversa. Um outro vetor F qualquer, agora pode ser em qualquer área da física, é o produto da massa pela aceleração. Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Esse cara é maluco, agora que eu estou entendendo, eu não estou regulando legal. Porque, olha só, massa e massa que produz a atração constante. Carga e carga que produz a interação, uma constante. Interação, outra constante. Então, na verdade, o que a gente começa a estudar quando está fazendo a teoria é que a força é proporcional à aceleração, ou a aceleração é proporcional à força, e eu introduzo a massa. E a terceira lei, que é a mais conhecida de todas, né? Terceira lei é a lei da ação e reação. O que diz mesmo? Vou escrever aqui para não ficar sacal, né? A toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesma quantidade, mesma direção, mesma linha e sentidos opostos. Eu te xingo e você me xinga. Ação e reação, né? Que eu estou dizendo sobre a aplicação em várias situações da vida. Agora, uma coisa interessante. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Tenho uma esfera com 1000
nem sei quantos mil Coulomb. E tem uma outra esfera com 32 Coulomb. Lembrando que esses números aqui são aleatórios, nem sei, eles têm que ser múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, porque é a quantidade de carga mínima. Legal. Ora, como é que é essa força aqui? Se eu fosse representar por um vetor, então é o seguinte, essa aqui ia ter um vetorzão para lá, né? Empurrando essa carga para lá, e ao mesmo tempo essa aqui é pequenininha, essa aqui ia ser usar um pouquinho aqui, não é? Não é isso? Concordam com isso? Um tempinho para pensar. Concordam? Essa aqui tem muitos Coulomb, essa aqui tem poucos Coulomb. Então essa aqui vai andar muito, aquela vai andar pouco, né? Porque aquela tem nada disso. Ah, e se essa aqui tiver uma M1, 10 elevado a 10 vezes, essa aqui tiver uma M2. Ah, a força nessa vai ser menor, não vai? Não, não e não e não. A ação, para vocês não errarem, vou fazer aqui, tem a mesma intensidade da reação. O que é que muda? Aí é que tá. O que é que muda? É a aceleração. Se essa massa é grandona, a força não é igual? É, né? A massa é muito maior, então a aceleração vai ser muito menor. Se eu tiver, então, um planeta aqui e um asteroide aqui, todos eles com a mesma carga ou carga diferente, o asteroide vai andar rápido quando encontrar a força de repulsão, enquanto o planeta vai andar devagar se for repulsão. Repulsão quanto é? Quando as cargas têm os mesmos sinais. E se for atração gravitacional? Só tem atração. Esqueci de uma coisa para vocês. Qual é a diferença entre essa e essa? A atração gravitacional é única, só há atração, os planetas só se atraem. A gente está querendo descobrir um jeito de que as massas se repilam, não sei se repilam ou se repelem, mas tudo bem, eu quero que elas não sejam só atrativas. Se forem duas massas, agora sim, a força é a mesma, mas essa massona vai ter uma pequena aceleração. Bom, eu vou precisar apagar o quadro para falar em mais coisas aqui para vocês. Então, pessoal, já vimos que para eu resolver o exercício eu tenho que saber as 3 leis de Newton da mecânica clássica. Quais são? Nenhum corpo pode por si mesmo alterar seu estado de movimento. A força é o produto da massa pela aceleração. E se a resultante das forças que estiver atuando num corpo for nula, esse corpo ou está parado ou está executando um movimento retilíneo e uniforme. A força também pode produzir deformação, assim como você pega uma mola e deforma. Mas aqui também está havendo modificação de movimento. Mas olha o que eu preciso saber mais. Eu preciso saber vetores. Vetores. Por exemplo, agora vamos pegar coisas bastante triviais aqui. Se eu tenho um vetor aqui, F1, um outro vetor aqui, F2. Esse corpinho que está aqui está sob a ação dessas duas entidades vetoriais, o vetor F1 e o vetor F2. Eu não posso dizer o que vai acontecer com ele, a não ser que eu calcule qual é o resultado dessas duas forças. Uma das técnicas para isso, vou tentar colocar aqui em verde, é você, pela extremidade de um vetor, tira uma paralela ao outro. Então vamos lá, que eu sou meio caquéticozinho, mas eu vou tentar. Tá aqui, tirei uma paralela. Pela extremidade desse outro vetor, você tira uma paralela ao outro. Aqui. Formou aqui um paralelogramo, não é? 1, 2, 3, 4 lados, paralelogramo. Isso aqui tem o mesmo tamanho que isso aqui tem o mesmo tamanho que isso. A resultante será um vetor que partirá da extremidade do primeiro até, da origem do primeiro até esse ladinho aqui. Esse aqui seria o que a gente vai chamar de resultante. Simbolicamente, a gente diria que esse R é a soma vetorial da F1 com a F2. E o módulo dele é esse tamanho. E a direção? A direção dessa linha. E o sentido? É para lá.
A outra técnica de resolução disso, que é legal porque ela pode resolver para vários vetores, inclusive dois, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui uma partícula que eu estou estudando e tem várias forças elétricas, tem uma carga negativa aqui, uma positiva ali. Eu vou tentar dar um exemplo. Vamos supor que essa aqui é a minha carga aqui, qualquer. Mas aqui assim tem uma carga mais Q1, vamos supor. Aqui, desse lado aqui assim, tem uma carga mais Q2. E vou botar 3 para não sobrecarregar a vida de vocês. E aqui assim tem uma carga menos Q3. Pronto. Então, espera aí. Eu sempre tenho que localizar em cima de quem que eu quero saber o que está acontecendo, que é essa carga aqui, Q. Ora, pela teoria que a gente acabou de dar uma olhada, né, eu sei o seguinte, eu vou ligar as cargas. Espera aí. Essa Q aqui, vou supor que ela é positiva. Né? Se a carga é positiva, Q positivo com menos Q positivo não dá repulsão? Repulsão joga essa carga para cá. Tá, então essa aqui seria a força que eu vou chamar de F1. Legal. Ora, mas você não colocou lá. Ah, lá também estaria a mesma F1 ao contrário, mas eu estou querendo achar resultante em cima desta, que é o problema me pediu. Vou pegar a carga azul, ó, vou ver a distância entre elas. Tá aqui. Essa carga é negativa e essa carga é positiva. O que que acontece? Atração. Então, existe uma força de atração que eu vou representar por esse vetor aqui e chamarei esse vetor de F3. Finalmente, eu vou ver o que que essa carga faz. Não pode esquecer uma coisa fundamental. Eu tenho que olhar a carga a qual eu quero ver o que elas fazem com ela. A pergunta seria, o que que vai acontecer com essa carga aqui mais que? Então, legal. Vou pegar aqui a vermelha e positiva com positiva, opa, repulsão. Então, essa aqui vai jogar, vou botar bem grandona para lá. Uma força que eu vou chamar de F2. E, gente, acho que eu vou encerrar a aula aqui, porque eu não sei o que fazer aqui agora. São 3 vetores, 2 eu sei, é mole. Ah, mas Xavier, como é que eu calculo então o módulo de R? Ah, eu preciso saber esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui que a caneta falhou. Então, vou botar aqui, chamar de θ, para variar. Essa resultante elevado ao quadrado, eu sei fazer isso, a lei dos cossenos, né, só com um ângulo oposto, né, só com um ângulo suplementar. Ela é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes o módulo de F1 com o módulo de F2 vezes o cosseno daquele ângulo. Tá? É fácil demonstrar isso, vocês procurarem, tem aí nos livros e tudo. Aqui, na lei dos cossenos, né, menos, mas também o ângulo é o outro, não é esse ângulo aqui, é esse aqui, ó. Tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar com aquele ângulo θ com sinal mais. Ih, caramba, eu fiquei enrolado ali, naquele ali eu não consigo. Eu podia tentar calcular a resultante entre esses dois, depois, mas eu não sei qual é o ângulo, não sei nada aí, eu estou perdido. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar um eixo aqui, e vou chamá-lo de Y. E vou passar um outro eixo aqui, e vou chamá-lo de X. Espera aí, eu vou apagar um monte de coisa aqui para a gente facilitar a nossa vida. Ó, primeiro, vou tirar essa linha fora aqui, que é só para dizer que era a distância. Ah, por que eu quero a distância? Porque eu preciso aplicar essa fórmula aqui, ó, quando eu precisar calcular. Ótimo. Aí agora eu vou apagar mais essa distância aqui também, ó, para não ficar sobrecarregado. Azul, vou só tirar esse pontinho aqui. Então, o que eu tenho? Ó, eu tenho um vetor para lá, um vetor para cá, um vetor para cá. O bom senso já me diz que ele vai ser puxado para baixo, 3 para baixo, né? Não foi muito boa a minha escolha, mas é o que a gente vai fazer. Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu talvez precise apagar aqui. Vamos ver se vai ficar sobrecarregado. Depois eu faço de novo. Eu sempre posso decompor um vetor em 2 componentes. Vê se vocês lembram disso. Y e X, por exemplo.
botei aqui. E eu tinha um vetor F, aqui. F. Eu sempre posso substituir este F por dois vetores. O efeito é o mesmo. A matemática é feita para dar o mesmo efeito. Se eu puxar dois vetores, um aqui vermelho e o outro aqui também vermelho, ele vai dar a mesmo efeito, a mesma função que esse F aqui. Esse aqui eu vou chamá-lo de Fx e esse aqui eu vou chamar de Fy. Bem legal, né? F em x e F em y. Tá muito legal. O que eu estou dizendo? Que tanto faz, se eu tiver uma bola aqui, tanto faz aplicar o F, ele vai ter um comportamento. Ou aplicar Fx e Fy. O comportamento é o mesmo. O que eu fiz foi substituir F pelas suas duas componentes. Por isso a gente chama componentes ortogonais, perpendiculares, tá? Então o que eu vou fazer aqui é isso. Eu vou pegar cada vetor desse e vou trocá-lo pelas suas componentes. Então, vamos ver se vocês vão ficar enrolados. Mas eu vou fazer depois para complementar. Ó, esse F1, vamos começar pelo 1, né, Xavier? Pô, o 1 é primeiro. Esse F1 eu vou decompor ou substituí-lo por um F1 em Y. Não vou botar sinal não, só para... E um F1 em X. O que eu fiz na verdade? Eu troquei o F1 por 2. Agora eu vou fazer com o azul. Vou fazer... Xavier, tu é burro, cara. Depois do 1 vem 2. Pô. Legal, 2. Então eu vou pegar aqui, ó. Esqueci de falar para vocês como é que faz essa projeção. Eu pego a pontinha do vetor, que a gente chama de extremidade. O vetor tem uma origem e uma extremidade. E desço uma linha por esse ponto que seja perpendicular ao eixo que eu estou trabalhando. Por isso é que são chamadas de projeções ortogonais. Esse aqui, eu desci aqui, aqui é perpendicular, tá? Beleza, então eu vou dividir aqui esse vetor em duas componentes. Uma componente aqui, vermelho não está muito bom, mas faça uma forcinha aí. F2 em X. E esse aqui agora para o lado de cá. Ficou sobrecarregado. Tem esse aqui também, eu vou desenhar depois. F2, esse aqui, ó. F2 em Y. E finalmente, vou pegar o azul. A minha escolha não foi muito boa, por exemplo, para vocês, né? É bom que se eu tivesse colocado uma força de atração, né? Eu vou pegar o azul aqui, vou decompor numa componente para cá e numa componente para lá. Ficou horrível, né? Ficou muito sobrecarregado, certo? F3 em X e F3 em Y. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, para vocês entenderem o que aconteceu. O que eu fiz foi o seguinte, eu troquei esse vetor por aqueles dois azuis. Troquei esse verde por esses dois verdes. E troquei esse vermelho por esses dois vermelhos. Pô, mas você vê até... Pô, cara, a gente tinha 3 vetores. Você trocou os 3 vetores por 6. Então não está ensinando nada. Isso aí está tudo horrível. Mas observem que quando eu coloquei os vetores, estão todos eles nessa linha e todos eles nessa outra linha. Fiquem por aí mesmo que eu vou apagar aqui, só esse pontinho aqui, vou apagar tudo para continuar ali, tá? Então, pessoal, quem está filmando aqui me ajudando, disse que isso aqui está uma porcaria que não entendeu nada. E eu concordo. Sempre que tem isso, eu acho que é confuso para quem está estudando. Então, vou tentar agora dar uma alinhada melhor nisso. Mas não tem dificuldade, sempre será decompor os vetores em componentes ortogonais, que era o que estava aqui no cantinho. Eu vou até deixar aqui, ó. Os eixos, esses eixos todo mundo conhece, Y, E, X. Aí eu tenho um vetor, passo uma linha ali até aqui perpendicular e decomponho entre esse vetor em 2 vetores. O que eu fiz foi, troquei matematicamente esse por esses dois que eu chamo de componente X e componente Y. Ok? Agora vamos ali, vamos à confusão ali. O que eu tinha? Vamos lá. Eu até apaguei aqui. O que eu tinha? Um eixo vermelho
Depois eu vou apagar ali. Um eixo vermelho aqui. Eu vou até, tá vendo? Não tem nada em cima, eu fiz de um jeito que eu vou botar ele assim, ó. Um eixo vermelho. Y e X. Legal. Aí eu tinha um vetor, vamos recapitular. Vamos começar por 1. Eu tinha o vetor verde 1 aqui, não foi? Esse verde 1, eu não substituí ele baseado naquele princípio lá, num vetor aqui F1x. Mas se eu trocar aquele por um só, dá o mesmo efeito? Puxar uma pessoa para lá, ou só para cá, ou só para lá, vai dar a mesma coisa? Não, claro que não. Apareceu um outro aqui para baixo, que é o F1y. Eu troquei esse F1 por aqueles dois, certo? E agora ficou legal. Bom, agora eu vou pegar o F2, é no vermelho. Ele estava aqui, aí eu decompus esse vetor. Sempre eu posso decompor para qualquer lado, tá, gente? Sempre mantendo, pode estar aqui embaixo, assim, eu posso para lá e para cá, não tem importância. Aquela eu tenho que escolher um, então eu escolhi para cima ali, ó. Então, se eu pegar o vermelho que estava aqui, o que ele acontece? Ele ficou um vetor aqui, F2. Ah, tá vendo? Me chamaram a atenção aqui, galera. Olha isso, hein? Que horror. Aí, é porque a caneta tá ruim. Aí, troquei por esse aqui. Vamos ver agora aqui. Ah, muito bom, né? F2. Aonde? Em X. E o que eu fiz? Substituir aquele vetor por F2 em X. Mas se eu pegar, botar uma formiga aqui e começar a puxar ela para cá, ela não vai para lá. Ah, falta o outro. Estou esquecendo, estou ficando meio delé. Aí tem um outro aqui para baixo, né? Esse aqui, que eu vou botar aqui fora para vocês verem. Que é o F2y. O que eu fiz? Troquei aquele aqui por esses dois vermelhos. Troquei esse F1 verde por esses dois verdes. Agora, falta qual? Falta o F3, que é o azul. Então, o azul deu um F para cá, né? F3x. E deu também para baixo um F. Eu fiz assim tortinho para fora, para vocês perceberem. F3y. Ótimo. Pô, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz uma coisa muito interessante. Eu coloquei todo mundo no eixo Y e todo mundo no eixo X. Ora, vou deixar aquela bagunça ali para vocês observarem. Olha aqui. Quando eu tiver aqui, agora, olha o que virou o meu problema. Vou esquecer eixo. Ficou assim, ó. Um vetor para lá, azul. Outro vetor para cá, verde. E um vetor ao contrário, vermelho. Lembra, a formiguinha está aqui, ó. Vermelho, que é o F2x. Esse aqui é o F1x, verde. E esse azul é o F3x. Pergunto a vocês. Vamos botar um cabo de guerra. Eu, você e o seu amigo estão fazendo um cabo de guerra. Seu amigo está puxando para lá. Eu e você estamos puxando para cá. Quem vence? Ah, se a minha soma for maior do que seu amigo, nossa soma, a gente vence. Se o seu amigo é mais forte do que nós dois juntos, ele vence. Então isso aqui tem uma resultante ali nesse eixo. Vamos olhar o outro eixo, o Y, né? Veja, eu esqueci os eixos. Para o Y tem para baixo F1, Y. Tem também a F, todo mundo está para baixo, né? A F2, eu vou juntando um no outro, que é uma forma de achar resultante dos vetores. F2, Y e finalmente F3Y. Xavier, você não me explicou isso.
Quando os vetores são assim, Pô, mas se tiver que te explicar tudo isso, você não pode estar em lugar nenhum, né? Nem consegue estudar. Se eu tenho 1, 2, 3, quanto é a resultante? É a soma desses 3. Se eu tenho 1, 2 para cá e 1 para lá, quanto é a resultante? É esses 2 somados menos aquele. Tá certo? Concorda aí, pessoal da filmagem? Concordam, viu? Concordaram. Aí, olha o que eu acabei fazendo. Vou chamar de 1, para vocês entenderem minha bagunça. Isso aqui tudo era o primeiro de tudo. É o 1. Depois eu fiz isso aqui, ó, que é a segunda etapa. 2. E finalmente eu estou indo aqui. Ai, mas é difícil, Xavier. Ah, mas tá difícil, então faz o seguinte. Não resolve não e tira 0. Porque vai ter que resolver isso mesmo, não tem jeito. Ah, maneiro. Parece difícil, galera, mas não é difícil não. É fácil, é porque quando você vai trabalhando é fácil. O que ficou? Olha, eu fiquei aqui, vamos supor que esses 2 aqui, esse menos esses 2, deu 1 para lá. Vou botar até outra cor, eu não tenho outra cor, vou botar preto, ó. Então, vamos supor que teu amigo era mais forte e ganhou de nós 2. Quem é esse cara aqui? Preto. É o tamanho ou o módulo do F2, né? Posso botar vetor se quiser. Menos o F1, menos o F3, tudo x. Concorda com isso? Isso aqui deu o que eu vou chamar de uma resultante em x. Aqui não teve jeito, cara. Todo mundo puxando para o mesmo lado. A formiguinha ia descer com tudo. Ah, embaixo ficaria F1y mais F2y mais F3y. Concordam? Esse mais esse mais esse. Ah, Xavier, tu é burrinho pra caramba, Xavier. A formiguinha vai pra cá. Vai nada, cara. Tem um cara puxando para cá e outro puxando para lá, para onde ela vai? Ah, isso aqui eu vou chamar da resultante entre esses 3. Pode ter 4, pode ser só 2, quantos forem. Não pode ter 1, porque 1 só tem ele, né? A resultante em Y. Tudo bem? E aí eu acho que parece estar legal. Eu posso apagar aquilo aqui que é o 1 que já está há muito tempo. Vou apagar aqui. Esqueçam aqui que aqui foi quando eu decompus todos eles em 2. Às vezes eu não preciso decompor, porque ele já está sobre o eixo. Em alguns exercícios que vocês vão ver quando eu estiver resolvendo mais tarde, que ele já está sobre o eixo. Então, o que virou? Ah, então peraí, Xavier. Isso aqui é a sua quarta colocação nesse quadro pequenininho. Qual é a última? A última foi o seguinte. Formiguinha estava aqui. Legal? Deu uma resultante que eu supus que era maior para lá, que eu chamei de resultante em x, e para baixo deu uma resultante grandona, que eu chamei de resultante em y. Ok? Grandona. Mas para a gente entender, eu vou terminá-la aqui, ó. Pronto. Ih, rapaz, me ferrei, porque agora eu tenho uma formiguinha que está sendo puxada para lá por um conjunto de pessoas e a outra está sendo puxada para baixo. Para onde ela vai? A primeira regrinha que eu fiz com vocês. Tiro uma paralela. Mas agora ficou bem fácil, Xavier, porque agora, na verdade, o paralelograma virou um quadrado, mas quadrado é um paralelograma. E essa resultante entre esses casos, desculpe, aqui eu chamei com vocês de R e Y. Aqui, né? Quem é essa aqui? Essa aqui é a resultante, que é, na verdade, a soma de todas aquelas forças anteriores antes de eu decompô-las em x, y, z. Aí, agora, eu vou para o exercício. Pode me perguntar, qual a aceleração da formiguinha? O que vocês fariam? Calculo quanto é o módulo dessa resultante, né? Através daquela... a resultante ao quadrado, ou decompõe ela, ou faz o teu jeitinho. Sei que é para lá, sei que o módulo vai ser o tamanho dela, né? E sentido para lá. E aí, se o problema perguntasse assim, qual a aceleração que a formiguinha vai adquirir? Aí você ia perguntar para o problema, qual é a massinha da formiguinha? Aí alguém ia falar, a formiguinha tem 0,1 grama. Tem? Tá, então a força que atuaria na formiguinha seria a sua massa, 0,1, vezes uma aceleração que você calculou, que vai estar na direção dessa resultante.
Foram. Mas nos exercícios vai ficar mais claro, ok? Bom, finalizando, vocês vão precisar muitas vezes, como tem quadrado naquelas fórmulas lá, como tem quadrado, resolver a equação do segundo grau. E às vezes até do primeiro grau. Quem não sabe resolver a equação do primeiro ou segundo grau, vai boiar, vai patinar, vai errar o exercício, vai fazer Física 3 2 vezes. E é isso que eu não quero, que vocês façam Física 3 2 vezes, basta uma vez só. Né? Os outros capítulos serão mais difíceis, então vocês terão que aprender, treinar, trabalhar bastante, fazer bastante exercício para poder passar na matéria tranquilamente. E para isso, tem que acertar todos os exercícios. Finalmente, achar resultantes. Para achar resultante, eu preciso do quê? Que aquela resultante eu posso chamar de F, é o produto da massa pela aceleração. Aí o problema pode fazer várias coisas. Ele pode te dar a resultante e a aceleração e perguntar qual é a massa. Ele pode te dar a resultante e a massa e te pedir qual é a aceleração. Ele pode te dar a resultante e a massa e pedir qual é a aceleração. E aí ficar brincando com essas três coisas ali. Qual é a outra coisa? Eu posso também cair numa equação do segundo grau. Então são coisas que vocês precisam saber, segundo grau. Primeiro, se eu tenho uma equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero, lembra isso que a gente chama de equação de segundo grau? O x será dado por mais ou menos b, mais ou menos não, menos, Xavier, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Viram como é que a gente às vezes vacila? Eu botei um mais ou menos aqui. Eu sabia que tinha um mais ou menos, mas era na raiz. Dividido por 2A. A é aqui. Geralmente a gente bota como 1 para facilitar. Aí esse x aqui é o valor que substitui isso na equação. A outra coisa que vocês precisam saber para essa teoria aí são as funções trigonométricas. Cosseno. Se eu tenho um triângulo retângulo qualquer, vamos supor que eu chame a hipotenusa de A, um cateto de B e o outro cateto de C. E aqui é 90 graus. Lembra? É um triângulo retângulo. Isso é chamado de cateto, cateto e hipotenusa. Primeira coisa que eu sei, que teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Preciso às vezes disso. Depende do exercício. A outra coisa que eu preciso saber é o seguinte. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta, quanto vale o cosseno de beta? Cosseno de beta é cateto adjacente, que está do lado, B, sobre hipotenusa. E o seno de beta? Seno de beta é cateto oposto, C, sobre A. Cateto oposto, não preciso pensar, é o que está oposto ao ângulo. A tangente de beta. Tangente de beta é seno de beta sobre cosseno de beta. Seno de beta, olha, peraí, Xavier. Seno de beta você diz que é C sobre A. E o cosseno de beta você diz que é B sobre A. Então se eu fizer isso invertido, vai cancelar A, né? Vai ficar assim, ó. Mantém a primeira fração, C sobre A, e multiplica pela segunda invertida, A sobre B. Vai simplificar A com A, eu vou concluir que isso dá o quê? C sobre B. Então, a tangente de beta vale C sobre B. O pessoal que está filmando ali disse assim, caraca, eles não vão aprender nada, é muita fórmula. Mas à medida que você for entendendo, vai ficando fácil. Peraí, e agora? Quem é o cosseno de alfa? Vou escrever bem pequenininho aqui, porque é meio muito óbvio. Quem é o cosseno de alfa? Cosseno, lembrando, cosseno é o cateto adjacente dividido por hipotenusa, C sobre A. Quem é o seno de alfa? Seno é o cateto oposto. Seno separado. Quem quer memorizar, pensa, seno separado, cosseno colado. Seno de alfa, cateto separado, B sobre A.
A tangente seria o quê? Cateto oposto, cateto adjacente. E essas são as coisas que vocês precisariam para poder resolver exercício. Durante os exercícios, que é o próximo módulo, eu vou reformulando isso com vocês, retrabalhando. Todo capítulo que eu fizer com vocês, eu vou dar uma matemática básica. Porque lembra? Pivô, PC, PTEM, PA, aprender, PFIS, PK. O que eu falei? Já sabe, vocês têm que aprender física. Ou seja, vocês já estão aprendendo a linguagem. Quem é a linguagem da gente? É a matemática, ok? Obrigado, sucesso para vocês e até a próxima.